Palmeiras também divulgou que nesta sexta-feira a equipe da... O Verdão treinou na tarde desta sexta-feira na Academia de Futebol e Abel Ferreira prepara mudanças importantes para o duelo decisivo deste domingo, às 4 da tarde, contra o Flamengo, no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão. O lateral direito, Kelvin, que se recuperava de um trauma no pé, voltou a treinar com o grupo e pode retornar aos gramados após quase 20 dias fora. Os titulares Gustavo Gomes, Aníbal Moreno e Flaco Lopes, que foram desfalques na última quarta-feira contra o Bragantino por causa da data FIFA, estão novamente à disposição e podem reassumir seus lugares no time titular. Olá, fã de esportes, o Palmeiras terá um desfalque importante para o confronto contra o Flamengo, o jogo dos líderes do Campeonato Brasileiro, domingo no Maracanã. É o goleiro Everton, que teve uma fissura na mão direita, ele sofreu essa lesão na partida contra o Juventude há 2 jogos, atuou diante do Bragantino, mas a contusão se agravou e ele vai ficar um período fora da equipe para a recuperação. O Palmeiras não divulga o prazo para ele retornar à equipe, vai ser um tratamento conservador, mas o goleiro vai ficar fora do time nos próximos jogos decisivos. O Everton, que atuou 58 partidas esse ano, dos 62 jogos do Palmeiras na temporada, é o jogador que mais atuou nesse ano de 2025, falou sobre essa lesão e qual será o papel do goleiro nesse momento decisivo, o momento que ele fica fora da equipe. Vamos acompanhar. Infelizmente, eu tive uma fissura na minha mão que vai me afastar por uns dias. Graças a Deus não foi nada grave, mas mão para goleiro sempre é importante, então é hora de tratar para recuperar bem e voltar 100%. Mas aqui eu não vou deixar de ressaltar a minha importância de continuar exercendo a minha liderança dentro da equipe. Eu não vou poder atuar, mas sem dúvida nenhuma estar no vestiário, estar no dia a dia, poder passar a tranquilidade, uma mensagem positiva para todos os meus companheiros. Nós estamos diante de um momento muito importante da temporada, jogos decisivos e todo mundo é importante. Tenho certeza que aquele que o Abel escolher para jogar vai fazer muito bem. Para o lugar do goleiro Everton, o técnico Abel Ferreira tem 2 opções. Marcelo Lomba, reserva imediato do Everton nos últimos 4 anos, atuou 4 partidas nesta temporada, a última contra o Vitória em Salvador há 2 meses e meio. Ou então, promover a estreia do goleiro Carlos Miguel, contratado no meio da temporada, que veio do futebol inglês. O Palmeiras também divulgou que nesta sexta-feira a equipe da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem esteve na academia de futebol para realizar exames antidoping com os jogadores do Palmeiras. Esta é a 5ª vez que uma equipe de dopagem, de controle de dopagem, esteve na academia de futebol para realizar os testes com os jogadores alviverdes. 3 vezes com a equipe de controle de dopagem brasileira e 2 vezes pela Conmebol. Palmeiras trata os testes como uma situação normal, mesmo nas vésperas de um jogo decisivo. Pascoalzinho, qual é a sensação que você imagina o torcedor do Palmeiras tenha ao ver essa proteção no braço do Everton e a notícia de que ele vai desfalcar o time nas próximas partidas? Talvez nem jogue as próximas 10 partidas, né? Depende da calcificação, depende do... Porque cada ser humano tem um período de calcificação. E não é cirúrgico, né? Não, é uma fissura. Convencional. Não é uma fratura, é uma fissura. E agora, sabe como é que é? O torcedor do Palmeiras tem muito carinho pelo Everton. E eu acho que há um sentimento assim de que perder um goleiro tão importante, um cara que é tão líder do Palmeiras, e assume essa liderança em muitos momentos do Palmeiras, acho que é difícil. O torcedor encara isso com uma certa dificuldade. Mas o Palmeiras gastou um bom dinheiro... 5 de euros, né? 5 milhões de euros, para trazer um goleiro que seja o projetado para, se não para a próxima temporada, que o Everton ainda deve ficar, para as próximas temporadas. Ô, louco, para o próximo o cara vai ter que jogar. Quem? O Miguel? O Carlos Miguel. Não sei. Vai só jogar em 2028? Não, o Palmeiras não contratou o Miguel para jogar agora. O Palmeiras eu acho que essa é uma virtude que o Palmeiras tem. O Palmeiras é o time que consegue aqui, se planejar. 1999. Veloso começa a Copa Libertadores como titular. Joga a primeira fase. Se machuca, Marcos entra no gol e o resto é história. 2012. Júlio César, aí não foi lesão, foi momento.
Júlio César jogou mal contra a Ponte Preta. Joga mal na eliminação do Corinthians no Paulista contra a Ponte Preta. O Cássio entra. O resto é história. Será que a gente vai ter a parte 3? O Palmeiras também viu isso de maneira diferente. Em 2016, o Fernando Praz fratura o cotovelo. Um abraço para o Praz, né, amigo nosso? Fratura o cotovelo na preparação do Brasil para a Olimpíada. Entra o Jailson, grande figura. O Palmeiras é campeão brasileiro com o Jailson. Eu tenho a impressão que o Everton... goleiro do... É verdade, e o Everton virou o goleiro da seleção olímpica. Eu tenho a sensação de que o Everton é um pouco subestimado pela torcida do Palmeiras. O Everton? Acho que... Tem vezes que a gente vê o palmeirense falando... O palmeirense médio geral, né? Aquela coisa de rede social. Porque o Everton não pega pênalti. Porque o Everton não é tão bom assim. O Everton é um goleiraço. É um goleiraço, né? É um tremendo desfalque para o Palmeiras. Não é um desfalque pelo desnível da reposição. É claro que o Miguel, ou até o Lomba, que das vezes que entrou, um cara super correto, mas o Miguel é um goleiraço também. Então, tecnicamente, o desnível não é tão grande. A grande questão é a falta de ritmo, não só para o jogo de domingo, mas para o jogo de quinta-feira em Quito. Então, o goleiro que vai jogar em Quito, na altitude, é um goleiro sem ritmo. Seja ele o Lomba, seja ele o Miguel. Ótima observação. Né? Então, e o jogo é em Quito. Tem e a bola que fica rápida. Então, esse é um desafio. É um desafio para domingo e é um desafio para quinta-feira. Mas sabe o que acontece? Esse é o desafio que os craques resolvem. Porque no gol também tem craque. Então, mas no gol se sente mais a falta de ritmo, né? Sim. Mas no gol também tem craque. E no caso do Miguel, o Miguel é de fevereiro. Se eles Zé Elias, rapidinho aqui, antes de você falar, a gente está com uma enquete. Quem deve ser o titular no Palmeiras com a lesão do Everton? Está no nosso YouTube. Deixa eu ver aqui como é que tá. Olha, 75% Carlos Miguel. Seria também a tua escolha? Não. Seria de Lomba? Seria Lomba. Hierarquia. Não, hierarquia com vestiário. Desde 2022 está lá. É hierarquia com vestiário. Mas o outro custou caro. O outro pega pra caramba. Você tem certeza disso? Que ele pega pra caramba? Faz quanto tempo que você não vê ele jogando? Desde fevereiro. Já vi pegar pra caramba. Desde fevereiro, é um risco que você corre, né? Ele fez, acho, um jogo lá. Fez o Lomba também jogou pouco. Desde maio. Mas já está mais ambientado, já tem confiança. Quando entrou no Palmeiras não comprometeu, pelo contrário, fez bons jogos. Quer dizer que se você fosse o treinador, jogaria o Lomba. É questão de hierarquia. Hierarquia, no momento. Eu não vou arriscar. Lá na frente, depois, passando esses 2 jogos, aí vem cá, vamos ver. Porque um erro, um jogador que não vem jogando, num jogo como esse, pode ser fatal. Já pode marcar. Pode marcar a carreira. O Carlos Miguel ainda... O Lomba está no Palmeiras. O Carlos Miguel, querendo ou não, ele traz a passagem pelo Corinthians. Vão lembrar o negócio da musiquinha que... não, ele... Inclusive, na apresentação dele... Não é tão simples, não. Na apresentação dele, ele fez uma coisa... Eu gosto do Lomba, mas eu e Carlos Miguel fácil. Eu acho o Carlos Miguel mais goleiro, mas as duas escolhas, elas têm fundamento. Você faria qual? Eu escolheria o Carlos Miguel, mas eu entendo perfeitamente o que você falou. Não, eu entendo o que o Zé falou, mas para mim é Carlos Miguel. Se você tem um goleiro da postura, com a possibilidade do Carlos Miguel de ser um goleiro, aliás, até na estatura, ele é maior, muito maior que o Lomba. Ele é maior que o Gol. Inclusive. Ele abaixa para fazer defesa. Não, o gol tem... Claro que ele jogou muito pouco tempo no Corinthians, foram poucas partidas. Foi impressionante. Mas a impressão foi realmente muito boa. A impressão foi absurda. Eu, às vezes, tinha a sensação de que podia chutar à vontade, que ele não ia tomar o gol. É muito grande. Muito rápido, né? O momento requer... O momento do jogo, Flamengo e Palmeiras, requer toda a atenção. Você disse agora há pouco que é o detalhe do detalhe do detalhe. E esses detalhes, o detalhe do detalhe do detalhe, eles fazem toda a diferença na hora de você botar o time em campo. O time que vai entrar em campo, ele tem que ter a certeza e a firmeza psicológica, ele tem a certeza e a firmeza da disposição tática de cada um e a individualidade que vai compor o jogo. Então, você tendo toda essa composição, eu escolheria o Carlos Miguel. Eu escolheria o Carlos Miguel, mas eu não tenho essa certeza que o Abel faça isso. Porque eu já vi o Abel deixar o Hendrick no banco de reservas e o Palmeiras precisando do Hendrick. Aquele jogo contra o Boca na Bombonera. Aquele jogo era para o Hendrick jogar. Ele entrou 3 minutos, chutou 3 bolas no gol. Ele entrou 3 minutos naquela partida da Bombonera. Ninguém me contou, eu estava lá. Então, essa é uma coisa que às vezes o Abel tem da hierarquia, né? Não, ele não está pronto ainda, vou deixar ele aqui, vai esperar. Eu acho que ele já não é menino, ele já tem 26 anos, se não me falha a memória. Já tem rodagem, já jogou
Não, essas são imagens do jogo de ida, né? Senti essa provocação, isso aí, Pascoal? Não. Eu acho que... Acirrar mais o clima? O que aconteceu? Assim, Uma completa sobre os goleiros. Ok, eu escalaria o Miguel. O Miguel. Ontem eu perguntei aqui para o Pascoal, Zupac, se o Pascoal fosse o Oswaldo Ancelotti Pascoal, quem que ele convocaria entre Vitor Roque e Pedro para a seleção brasileira. Pascoal deu aquela resposta do cara experiente e disse que chamaria os dois. Para a Copa ou para um jogo? Para a Copa do Mundo. Era para a Copa do Mundo. Ele levaria os dois para a Copa e jogaria com o Pedro, porque o Pedro é mais rodado. Hoje, Pascoal, levando em consideração a temporada de cada um, qual dos dois tem no domingo mais possibilidades de resolver a parada para o seu respectivo time? Vai escolher um só? Só um. Eu acho que o Pedro. É porque o jogo é bom para os dois, né? O tipo do jogo, ele favorece os dois. Os dois. O Pedro é muito perigoso, jogador, assim, os zagueiros Você adversários... gosta mesmo do Pedro, né? Não, é difícil. Porque o Vitor Roque tá comendo a bola. Sim, mas o Vitor Roque, ele tem um trabalho diferente do Pedro. O Pedro, ele bota respeito no zagueiro. O Pedro dentro da grande área, o zagueiro não pode descuidar. Mas a fase que o Vitor Roque tá, o zagueiro sabe que se ele piscar, o Vitor Roque dá um tranco nele, ele gira e faz o gol. Mas não, outra coisa. A bola pode espirrar na meia-lua que o Flaco vem e sapeca para dentro do gol. A fase do Vitor Roque é melhor. A fase da dupla do Palmeiras é uma fase de espetáculo. Tanto que o Vitor Roque está se aproximando da artilharia do campeonato. Porque o Caio Jorge parou de fazer gol, entrou numa seca e o Caio Jorge... O Zé lembrou outro dia que os tempos dele de zagueiro, das poucas partidas que ele fez recuado, jogando como zagueiro. Se você fosse zagueiro... Aí, José... Você, nesse momento, ficaria mais preocupado em marcar o Pedro ou o Vitor Roque? Os dois. É difícil. São tão diferentes. Os dois. Características diferentes. Mas assim, eu tenho uma base de futsal. Eu usaria, para mim, pela base de futsal que eu tenho, o Pedro seria mais fácil. Porque ele é menos móvel, né? Ele não tem tanta... Então ele fica parado, então para mim seria mais fácil, porque eu conseguiria talvez... bloqueá-lo, pela forma que eu tenho a minha base de salão. O Vitor Roque não. O Vitor Roque já é um cara que sai mais, ele ele recebe a bola na corrida, ele usa o corpo, ele tromba. Tranco, né? Então seria um pouco mais difícil. Mas cada zagueiro tem a sua. Mas para mim, que tem uma base de salão, talvez o Pedro fosse um pouco mais. A fase do Pedro tem um negócio que me chama a atenção, eu até fui dar uma olhadinha para ter melhor noção. Eu fui pegar a data do esporro que o Felipe Luiz deu no Pedro naquela entrevista. Foi no jogo contra o São Paulo. Isso foi em julho. E aí eu comecei a olhar, eu tirei Campeonato Carioca. Foi logo depois da Copa do Mundo, né? Foi. Eu tirei Campeonato Carioca. E na Copa do Mundo ele já ficou bem escanteado, né? Na Copa do Mundo foi a declaração que o Zé falou agora há pouco, né? Do Boto. Aquela declaração, tirando o Campeonato Carioca, ela é praticamente metade. Tem acho que 17 jogos para cima e 18 jogos antes. O Pedro melhorou muito depois daquela declaração. Então, até já falei isso essa semana no Sport Center depois da rodada. Talvez nem o Pedro tenha a exata noção. E eu entendo as críticas que o Felipe recebeu depois de tudo que ele falou. E eu acho que o Felipe fez certo ao falar, mas eu entendo quem fale sobre o limite do que o técnico deve expor ou não. Mas o Felipe ajudou muito o Pedro. O Felipe fez muito bem ao Pedro. O Pedro saltou de 5 gols antes daquela bronca para 9 gols depois daquela bronca em praticamente o mesmo número de jogos. Ele cutucou o Pedro, ele alertou o Pedro e o Pedro cresceu de produção. A ponto de o Pedro vai ser titular contra o Palmeiras. Acho que o Felipe não vai colocar o Pedro. Depois que ele jogou contra o Botafogo? Uma assistência e um gol? Acho que ele vai jogar. Ou vai jogar o Plata? Você arrisca o seu rico dinheiro? Pode jogar o Bruno, né? Vamos aproveitar, já que nem você estava... Acho que vai jogar o Pedro. Dá um abraço pro Ginaldo, que está nos assistindo. Grande Ginaldo. Querida Cíntia, que é abraço direito da minha esposa. Do André Conceição, que está lá na Bahia. E o Dr. Taira está nos assistindo de novo. Dr. Taira? Uma coisinha assim, o Pedro fez um gol e deu uma assistência na quarta-feira. O Tigrinho fez 2 gols na quarta-feira. E aí, não vai voltar os caras para jogar? Não, o Tigrinho certamente jogará. Volta o Flaco. O Flaco entrou alguns minutos e sapecou para dentro do gol também. Mas o Palmeiras é outro. Não, o Palmeiras já tem time, você até sabe quem vai jogar. Pascoal, seria normal que o incomparável valesse em din-din muito mais que qualquer outro time aqui do futebol brasileiro, né? Valor de mercado.
Qual será o elenco mais valioso do futebol brasileiro? O do incomparável ou do confiável? O Palmeiras gastou... olha lá, ó. O Palmeiras gastou... 700... Então o Palmeiras gastou mal. O Palmeiras gastou 700... Palmeiras gastou mal? Muito bem. O Palmeiras gastou 730 Então como é que o incomparável milhões? custa menos do que o confiável? Porque quando você olha para o banco de reservas do Flamengo, você ri. Você olha para os caras, a disposição de jogadores que tem no banco de Gastando reservas. menos que o Palmeiras? Gastando menos que o Palmeiras. Mas não são características... O Palmeiras são características são diferentes. características de time Contratações, inclusive, com faixas O Maurício etárias. é fraquinho, né? É reserva. O Veiga é fraquinho, né? É reserva. Não sei se o Veiga é reserva. Eu acho que o Veiga hoje é titular. Será? Hoje é titular. Tenho dúvida. Hoje é titular. O Facundo, o Sousa foram contratados. O Palmeiras contratou 12 jogadores, sendo que 11 jogam e um não está jogando, que é o Paulinho, que está lesionado. 11 Mas ficam... desfilou, hein? Desfilou bem. Ó, o Zé Elias, ó, o nosso... Você gostou do desfile? Nosso Desfilou bem. José Elias Analisando Dias. isso. Não, desfilou bem, poxa. Está analisando isso. Pascoal falou que gostou da... Não, O Pascoal não, o Plihal falou Nada que como gostou time da boa calça fase, hein? dele. Eu tudo. não... Vai o jogador do São Paulo desfilar hoje O que pra você você ver. acha, Pascoal, disso aí? Quando o Paulinho O que você acha tiver, disso aí? quando o Paulinho estiver dentro Mas do foi o campo, eu momento? analiso. Mas foi o momento? O Foi quê? o momento? Não, eu acho que se está convidado, se o Palmeiras liberou, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Pascoal não quer crise lá. Não tem problema nenhum. Palmeiras liberou. Agora não! Como eu acho que é assim, porque eu não sou fiscal de folga de ninguém. Eu não fiscalizo folga de ninguém. Eu vou analisar quando ele estiver em campo, quando ele jogar. O que você acha, Pascoal? Porque ele jogou bem pra caramba no Mundial. o que você acha? E tava ruim. Você gostou da performance dele na passarela? Eu não vi, eu não posso falar porque eu não vi. Eu não conheço esses negócios. Eu não é minha especialidade. Mas eu acho que se ele está liberado pelo Palmeiras, sem problema nenhum. Quanto ali aos gastos, o Palmeiras contrata os jogadores de faixa etária até 25 anos. Agora você foi bem. Custou mais caro. Custou mais caro. Claro. Os jogadores do Flamengo que vieram, alguns são até sem custos, como o caso, por exemplo, do Saul, porque não teve que pagar. Saul é dúvida, hein? Hoje fez parte da atividade no campo, parte na academia. Não é certo que ele vai começar o jogo, Então, não. Ele vai jogar. O Flamengo tem, por exemplo, 3 laterais esquerdos que sobram em relação ao futebol brasileiro. O Palmeiras tem um lateral esquerdo e fica fazendo Mas desses 3, o que joga melhor, que tem jogado melhor, tem se machucado muito, que é o Alexandre. Eu acho que o melhor... O Ayrton Lucas e o Vinha não estão legal. Na minha avaliação, é só a minha avaliação, o melhor dos 3 é o Vinha. O melhor dos 3. Porque o cara que é mais frequente, o cara que tem mais capacidade de marcação e tem boa atividade ofensiva, não é um lateral de linha de fundo, é um lateral de diagonal por dentro. Ele é muito semelhante ao que jogava o Felipe Luiz. Né? Ele jogava muito mais que o Vinha. Quem? Felipe. Não, claro, estou falando semelhança de estilo de jogo. Quanto o De La Cruz e o Alan também estava machucado, né? O Palmeiras é Alan. O do Flamengo é Alan. Aliás, entrou bem demais no meio de semana. Com chuteira legal, ele botou a chuteira certa, evitou aquela chuteira ele botou uma chuteira que tinha rodinha, escorregou muito no jogo contra o São Paulo, fez até um pênalti desnecessário. Você não é fiscal da vida particular, mas é fiscal da chuteira. Porque a atividade dele, porque o jogador de futebol... O apresentador já tinha esquecido o lance. A atividade do jogador de futebol é entrar em campo e escolher o melhor equipamento para jogar. Se vocês não sabem, eu posso contar para vocês. Cada jogador de futebol tem, em média, 12 pares de chuteira. Tem jogador que tem mais. Tem jogador que tem 40, que tem 20. Mas, em média, eles têm 12 pares de chuteira. Às vezes, eles escolhem a mais bonitinha. Às vezes eles escolhem aqui tem tecido, às vezes eles escolhem aí quando já põe um pouco mais de grosseria, bota aquela trava de alumínio. E aí o Alan escolheu o equipamento errado no jogo contra o São Paulo. Com a chuteirinha legal, ele é bom jogador. E já entrou na função dele, que é meia. Sim. Não entrou de lateral, entrou de meia. Som na caixa, o duelo das equipes vai começar. Sim, o José, você fica pedindo essas coisas aí? Você que pediu isso aí? Não. Aí não... Vamos comparar o famosíssimo cara a cara
de Flamengo e Palmeiras? Se o professor Calçade estivesse aqui, ele faria assim: se retiraria. Vamos falar de futebol? Isso aí eu não faço. Vamos falar de futebol. Mas o professor Manda um abraço Calçade pro não está Pirulito, aqui. do nosso amigo Zé. Manda um Pirulito? abraço. De Pirulito, está nos assistindo. pra Um ele. abraço. Boa. Encontramos com ele antes ali no camarim. Tá? O Palmeiras treinou na tarde desta sexta-feira na academia de futebol e prepara mudanças para o jogo deste domingo contra o Flamengo, às 16 horas de Brasília, no Maracanã. O confronto é válido pela 29ª rodada do Brasileirão. O técnico Abel Ferreira deve fazer modificações em relação ao time que goleou o Bragantino por 5-1. Uma delas por obrigação. O Everton sofreu fissura em um osso da mão direita e está em tratamento. Carlos Miguel disputa com Marcelo Lomba e pode fazer sua estreia pelo clube. O lateral direito Kelvin, que se recupera de um trauma no pé, participou de toda a atividade com o grupo e tem chance de voltar a jogar após quase 20 dias fora. Gustavo Gomes, Aníbal Moreno e Flaco Lopes, titulares da equipe, não começaram a partida de quarta-feira contra o Bragantino por terem disputado amistosos com suas seleções na data FIFA. Caso opte pelo retorno do trio como se espera, Abel deve escalar o seguinte Palmeiras: Carlos Miguel, Marcelo Lomba, Giai, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Aníbal Moreno, Andréas Pereira, Felipe Anderson e Rafael Veiga, Maurício, Flaco Lopes e Vitor Roque. O Palmeiras está na liderança do Brasileiro agora com 61 pontos, sendo 3 de vantagem em relação ao Flamengo, em segundo colocado, e faz o confronto direto com o rubro-negro carioca no domingo no Maracanã. Mesmo em caso de derrota, porém, o Verdão ainda segue líder na rodada por ter uma vantagem de 2 vitórias comparado ao rival. Com 2,04 M, Carlos Miguel tem 27 anos de idade e é visto como o nome para o futuro da meta do Palmeiras. Por isso, o investimento alto e um contrato longo até julho de 2030. Mas logo que chegou, Abel Ferreira avisou que ele estava atrás de Everton e Marcelo Lomba na disputa por posição. A dupla, mais experiente, 37 e 38 anos, tem também vínculos mais curtos. O camisa 21 até o fim de 2026 e Lomba só até dezembro. Sem jogar desde fevereiro, quando ainda estava na Inglaterra, o goleiro pode ter uma série de jogos como titular, pois o problema de Everton deve deixá-lo algumas semanas fora do time. Isto faz com que, além do confronto entre o líder Palmeiras e o segundo colocado Flamengo, ele atue em ao menos parte da reta final do Brasileirão e também da Conmebol Libertadores. Na próxima quinta-feira, o time alviverde inicia a disputa da semifinal da competição continental contra a LDU, em Quito, no Equador. O jogo da volta será na semana seguinte, no Allianz Parque. Inicialmente, imaginava-se que a disputa pela titularidade da meta alviverde iria começar em 2026, mas a lesão do dono da meta nas últimas 9 temporadas pode antecipar a briga. Dos 62 jogos que o Palmeiras disputou na temporada, o Everton atuou em 58 e Marcelo Lomba nos outros 4. Caso opte mais uma vez pelo camisa 14, será sua primeira exibição desde 3 de agosto, quando foi titular no empate em 2-2 com o Vitória.